Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Introdução ao Antigo Testamento. Nós estamos estudando os temas teológicos a partir do Antigo Testamento. Nós vimos já o conceito de Deus, o conceito de reino de Deus, o conceito de criação, que é criar ex nihilo, a partir do nada. Vimos também o conceito de imagem e semelhança de Deus, e agora nós vamos ver o conceito de aliança, né? O que a Bíblia diz, o que o Antigo Testamento, melhor dizendo, fala a respeito de aliança e o quanto isso é importante para a disciplina ou para os estudos do Antigo Testamento. Então, você que tem a apostila, que é nosso aluno, abra aí na página de número 17. Aliança. A palavra hebraica para aliança é berit, de derivação incerta. A opinião mais geral é que ela deriva do verbo hebraico barak, né, que significa cortar, e que, portanto, contém uma reminiscência, né, uma vaga lembrança da cerimônia mencionada em Gênesis 15:17. Mas alguns preferem pensar que deriva da palavra assíria beritu, que significa ligar, atar. Isto nos levaria logo a entender a aliança como um laço. Então, nesse primeiro parágrafo, nós estamos ligando a ideia do significado do nome, e mais precisamente eu concordo com o primeiro ponto, né, que ela um significado hebraico que é cortar, porque no costume antigo a gente quando vai estudar entende que os povos, né, do mundo antigo, quando eles iam firmar uma aliança, eles chamavam de vamos cortar uma aliança, eles usavam essa expressão, né? E o que foi que aconteceu ali, como está sugerido aí pelo texto, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17, que diz que ali aquela descrição onde Deus firma uma aliança com Abraão. Abraão estava em dúvida a respeito de como Deus ia afirmar as promessas dele ser pai de uma grande nação, e ali Deus manda ele pegar os animais, cortar em duas partes e passar por entre esses animais. Esse ritual de passar por entre esses animais era um ritual que acontecia dos povos antigos. E aí, depois que aqueles animais eram cortados, as partes que estavam entrando em aliança passavam por esses animais. E essa expressão, esse ato de passar por esses animais, significava dizer: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir com a minha palavra. Então, note como é interessante essa descrição da aliança feita ali em Gênesis 15 com Abraão, porque somente Deus passa por entre as partes dos animais. Somente Deus disse: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha palavra contigo. Então, continuando, né, Merrill explica no parágrafo seguinte. Merrill explica que a separação da humanidade do seu Criador, por causa do pecado e da queda, foi tão drástica e irreparável do lado humano, que apenas um ato iniciado por Deus poderia superar isso. Já observamos essa iniciativa em operação e dedicamos a atenção aos meios pelos quais o abismo da separação poderia ser superado. Mas por trás dos meios e além deles, repousa o princípio por qual Deus e o homem se relacionam antes e de várias formas. O princípio é a aliança, né? Um conceito tão difundido no Antigo Testamento que muitos teólogos o veem como central para a teologia do Antigo Testamento, tanto que pode referir-se ao Antigo Testamento como teologia da aliança. Então, o que Merrill está explicando aqui, né? Que depois que o homem peca, há uma separação enorme entre o Criador e a criatura, né? E que o meio pelo qual Deus se relaciona com o homem é o meio da aliança, né? O conceito de aliança, então, é um conceito tão importante que, segundo ele, a gente poderia chamar o Antigo Testamento de a Antiga Aliança, ou Teologia da Aliança, de tamanha importância que é a ideia, né, desse processo de Deus se relacionar com o homem, né? E no parágrafo seguinte a gente tem uma expressão ou uma explicação dos dois principais modelos de aliança contidos no Antigo Testamento. Então, continuando, né, lembrando que essas aulas
tem como base o livro de Eugênio Merrill, Teologia do Antigo Testamento. Então ele continua dizendo: os estudos do Antigo Testamento, no Oriente Próximo da Antiguidade, ao longo do século passado, permitem inúmeras percepções importantes para a interpretação do Antigo Testamento e de sua teologia, em especial em termos de distinção, de crítica e de forma entre várias alianças encontradas nele. Por exemplo, hoje concorda-se que o Antigo Testamento fornece a evidência do modelo de concessão real, baseado em artigos protótipos assírios e no modelo de suzerano vassalo. Então tem dois tipos de aliança: concessão real e suzerano vassalo, né? Que é senhor e o subjugado, o vassalo, né? Que são análogos aos exemplos da Idade de Bronze, hitita e tardia também dos neo-assírios, né? A aliança abraâmica, por exemplo, é parecida com o modelo de concessão real, no fato de ser unilateral e incondicional na forma e no tempo de consistir a concessão ou um benefício ou bênção de um superior ao inferior. Até aqui ele está explicando o seguinte, né? A aliança abraâmica, né, por aquilo que a gente explicou anteriormente, que somente Deus passou por entre as partes dos animais quando cortou uma aliança ali com Abraão. Então, lembra, se você for ler o texto, você vai ver que Abraão, ele é tomado ali por um profundo sono, né? E somente Deus passa por essas partes. Então, ali somente Deus está comprometido com aquele ato da aliança. Aí, continuando, ele disse que essa concessão real é um benefício, né, do superior ao inferior, né? Apenas com base na sua boa vontade do benfeitor e na lealdade ao beneficiário, né? Ou do beneficiário, melhor dizendo. Então, a aliança mosaica, que é a aliança modelo concessão real, ele vai explicar. A aliança mosaica, por sua vez, é bilateral e condicional, né? A gente pode lembrar dessa ideia aí de Deuteronômio 28, né? Entre bênçãos e maldição. E quando Moisés confirma a aliança ali, ele relembra, né, que existe uma punição muito severa para a quebra dessa aliança. Inclusive foi motivo do cativeiro assírio e babilônico, quando o povo vai quebrando a aliança, o reino do norte, o reino do sul vai quebrando a aliança, e isso implicava em dizer que Deus também não estava apto a continuar com a promessa deles permanecerem na terra. E exatamente por isso essa aliança tem uma conotação totalmente diferente com Abraão. Continuando aqui, eu li até: a aliança mosaica, por sua vez, é bilateral e incondicional. E continuando agora: o grande rei convida ou impõe os seus vassalos a participarem com ele de um acordo por meio do qual ele protegerá e recompensará os vassalos em troca do serviço e da sua leal obediência a estes. Então, esse é o tipo de acordo que Deus fez com Israel no Sinai, cujas estipulações são esboçadas em toda parte e de toda a Torá, conforme devemos observar a lei. Na verdade, a lei era o corpo de exigências essenciais para uma aliança desse tipo. Então, a lei, na verdade, é o documento, né? Os termos dessa aliança são ali prescritas em toda a lei mosaica. Então, a lei mosaica é, na verdade, o conceito, né? Os termos dessa aliança firmada do modelo suzerano vassalo. Lembrando que a nossa aliança é uma aliança modelo Abraão, concessão real, a aliança do Novo Testamento. Então, gente, esse é o conceito que nós temos a partir do Antigo Testamento de aliança. A aliança é o meio pelo qual Deus se relaciona com o homem. E recapitulando também, nós devemos lembrar que existem dois tipos de aliança: a aliança concessão real, é o modelo da aliança abraâmica, também da aliança davídica, nós vimos isso nas aulas de introdução bíblica, e também temos a aliança modelo suzerano vassalo, que é a aliança modelo Moisés, firmado ali no Sinai. E aí, em sequência, nós temos na página 18 aí, o pecado original e queda. Vamos ver o que nós aprendemos também, né, sobre isso. Pecado original ou queda, né? Então, o pecado original é uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e também da existência do mal através da queda do homem.
Em Teologia do Antigo Testamento, novamente citando Merrill, ele explica muito, né, bem essa triste realidade, né? Então nós faremos a seguir uma explanação do conceito de queda ou de pecado original, uma explicação por Eugênio Merrill. Então a palavra queda, ele vai dizer, jamais ocorre na Bíblia para descrever o ato de rebelião da humanidade contra Deus, a qual precipitou o afastamento da humanidade do Senhor e deu origem à deterioração, né, da capacidade de representar e de servir ao Senhor. No entanto, o termo é mais apropriado, ou seja, embora não haja a palavra queda, o pecado original na Bíblia, esse termo ele se encaixa bem com o que aconteceu, porque o pecado de Adão e Eva, quando ele cai ali, é o pecado que deu origem a todos os outros pecados, né? É ali onde se origina pecado no mundo, a origem do pecado está ali, por isso a ideia de pecado original e também de queda, que é outro termo que nós podemos utilizar para o que aconteceu ali com o pecado de Adão e Eva, né? Continuando aqui, no entanto, o termo é mais apropriado, pois transmite claramente a ideia fundamental de que, na verdade, a humanidade abandonou a sua condição original de perfeição e agora ela está em desespero ineficaz e irremediável. Está muito abaixo dessa condição abençoada, se alguma grande obra de Deus não for feita em favor dela. Então, o que a gente está aí querendo explicar é o seguinte, se Deus não intervir, a gente vai continuar nessa nossa condição de homem caído, né? Continuando, ele vai dizer, a narrativa da queda, né? Ele vai dizer que o registro bíblico afirma claramente que o homem era um ser perfeito quando foi criado, um ser do qual o Criador pôde dizer que era muito bom, conforme Gênesis 1:31. Embora isso possa ser entendido tanto como uma avaliação como um valor estético do que Deus fizera, sem dúvida inclui também uma avaliação moral da humanidade. A única criatura que possui esta faculdade, né? Então ele está explicando que essa ideia de que o que Deus fizera era muito bom pode ser uma avaliação estética, mas também o que o homem ele era moralmente perfeito, né? Continuando aqui. Na verdade, o fato de o homem ser a imagem de Deus no mundo primitivo, antes do pecado, pressupõe a perfeição do ser humano, pois dificilmente Deus poderia ser bem representado por um ser imperfeito, porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus, então Deus não poderia ter feito uma imagem e semelhança dele se antes da queda o homem não fosse totalmente perfeito, né? Então o homem continuou e continua a ser a imagem de Deus, mesmo na esteira da queda, né? Nós vamos ver bases do texto de Gênesis 5, Gênesis 5, do 1 ao 3 e também do 9 e 6, né? O homem continua sendo, né? Mas a triste história da raça humana, depois daquela trágica reviravolta dos eventos, atesta a forma radicalmente alterada e enfraquecida que essa imagem carrega. Então nós vamos ver a partir desse texto de Gênesis, né, o quanto o homem ficou diferente daquilo que foi o propósito original dele, da sua criação. Apesar do homem continuar sendo a imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus agora está manchada pelo pecado de uma tal forma que o homem agora ele também não é só bom, o homem também é mau. É o que o próprio Deus vai declarar, vai testemunhar a respeito daquilo que ele criou, que era anteriormente bom. Lá na frente, Merrill continua, ainda na página 18. O que seria conhecer o bem e o mal, né? Que era aquela parte onde diz, né, que o homem comesse daquele fruto, ele também tornaria conhecedor do bem e do mal. Então o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, né? Em Gênesis 3:22. Então Adão veio conhecer o mal, seja o que for que esse mal signifique, né? Da mesma maneira que Deus conhece o mal. Talvez se possa argumentar que esse conhecimento, se descrito como um desvio moral, aconteça puramente no sentido cognitivo, né? Só na mente, né? E não no experimentar.
cognitivo abstrato. Ele continua: nesse caso, Adão tomou conhecimento do que é mal, moral, sem vivenciá-lo, exatamente como Deus entende o mal, que Deus também conhece o mal. Note como isso é interessante, na expressão conhecedor do bem e o mal, como Deus conhece, Deus não é mal, nem experimentou o mal, mas ele conhece nesse sentido, em paralelo com o homem, cognitivo, né? Embora essa não seja uma forma adequada dizer que Deus conhece no sentido cognitivo. Mas eu acho que dá para você entender até aí, né? Então, nesse caso, Adão tomou conhecimento do que é mal, moral, sem vivenciá-lo, exatamente como Deus conhece o mal. Mas se essa foi a forma como Adão conheceu o mal, sua queda subsequente torna-se inexplicável. A solução preferencial é ver a combinação de bem e mal como uma merisma, ou seja, uma divisão de assuntos, como polos antagônicos que compreendem tudo entre eles, mas não têm relação com o mal vivencial. De qualquer forma, uma vez que uma das formas de ver a vida em termos de extremos, do melhor e do pior, essa figura de linguagem é uma forma de expressar a totalidade do conhecimento. O que é que Merrill está tentando explicar aqui? Vou tentar compreender aqui o pensamento de Merrill. Então, a expressão conhecimento bem e mal, né, na verdade, é uma junção, né? Conhecer bem e mal é como se dissesse, é um acréscimo do seu conhecimento. Se Adão só conhecia o bem, agora ele também conhece o mal, né? Não só de uma forma conceitual, né, cognitiva, mas também, a gente vai ver agora, mais à frente, ele torna-se lá na frente a experimentar o mal. Então, tudo que o homem conhecia, já estou agora na página de número 19, tudo que o homem conhecia antes do pecado era o bem. Agora também ele conhece o mal, conforme o julgamento do Senhor logo revelaria. Deus, como onisciente, também conhece o mal, tanto quanto o bem. E o homem, pelo menos até determinada extensão, se torna como ele, conhecendo, no mínimo conceitualmente, a gama de coisas boas e de coisas mais da vida. Lá na frente ele continua: claro que é verdade que Adão também veio conhecer o mal quando se entregou à tentação e se tornou mal, mas isso fica aparente apenas por meio de suas palavras e atos subsequentes. Ele fez veste para esconder a sua nudez, em Gênesis 3:7. Ele se escondeu no jardim, no versículo 9, ali do capítulo 3. Culpou a mulher imediatamente ao Senhor pela tentação que sofreu, no verso 12, né, ainda no capítulo 3. Né? Você lembra que ele diz: olha, foi a mulher, depois disso foi a mulher que tu me deste. Então está culpando tanto a mulher quanto Deus. Né? Tudo isso testifica a consciência dele, mesmo a consciência dele mesmo como pecador. Ou seja, agora esses atos que o texto descreve, já nota que ele não conhece mais o mal só conceitualmente. Ele se tornou uma pessoa má quando culpa os outros e não assume a sua própria culpa. Então ele veio conhecer o bem e o mal por uma forma experimental, né? Por experiência pessoal. A gente vê então que ele se tornou mal. E o último parágrafo, né, sobre essa ideia de conhecer o mal, né, sobre essa ideia do homem ter caído ou de pecado original, continua Merrill dizendo o seguinte: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, né? Ele está falando lá em Gênesis 8:21. Então, a doutrina do pecado original, portanto, demonstra, a partir desse texto, que o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então, note que, eu vou dar uma paradinha nessa frase aqui, porque ela é muito importante. Note que o seguinte: o homem, ele não é pecador porque ele cometeu um delito, né? Então, a ideia ali do Salmo 51, por exemplo, o homem, ele é pecador não porque ele peca, mas ele peca exatamente por estar na condição de pecador, que é totalmente diferente. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então, a doutrina, continuando aqui com o parágrafo de Merrill, a doutrina do pecado original se apoia em várias passagens, né, das Escrituras, né? A Epístola de Paulo aos Romanos, por exemplo, capítulo 5, especialmente dos versos 12 a 21,
e também 1 Coríntios, por exemplo, outro texto, 15 e 22, e a passagem que a gente citou aqui, inferiu do Salmo 51. Então, irmãos, esses dois últimos conceitos que a gente viu, né? O conceito de aliança, né? Que é a forma como Deus se relaciona novamente com o homem, né? Deus se relaciona com o homem após o pecado por meio de alianças. Nós vimos que tem duas alianças. A aliança modelo concessão real, que é o nosso modelo também, e a suzerano vassalo, que é o Antigo Testamento, que nós estamos estudando, né? E vimos também a ideia do pecado original, da queda, né? O conceito de pecado original e queda. Então, o que nós aprendemos? O conceito de pecado original é aquele conceito de descrever como o homem ou a humanidade se tornou pecador. Todos que vêm depois de Adão, é uma referência dos textos que eu citei, especialmente de Romanos, todos que vêm depois de Adão são pecadores, porque todos nós estávamos ali representados em Adão. Então, quando Adão cai, todos nós caímos junto, né? Nós poderíamos simbolizar isso, né? Como se fosse uma transmissão genética, né? Como se nossa genética, né? Uma coisa biológica, né? Que é a genética, fosse um modelo daquilo que nós entendemos do homem após Adão. Então, todos que vêm depois de Adão caíram juntamente com ele, não só pela ideia do pecado. Nós não só recebemos a punição do pecado original, mas também, de igualmente forma, nós conhecemos o bem e o mal, e nós nos tornamos mal a partir de Adão. E uma das frases de tudo aquilo que nós vimos, principalmente em questão da queda, é essa expressão: o homem não é pecador porque peca, o homem peca porque é pecador. Então, que Deus te abençoe. Até as próximas aulas de conceitos teológicos a partir do Antigo Testamento.